Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão e Diálogo e hoje nós estamos num tema tão importante que fala sobre saúde, porém é uma área muito cuidadosa que todas as manhãs nós temos como prioridade, a higiene, e é a bucal. E eu estou muito bem acompanhada aqui da doutora Graziela Teles, ela que é dentista, é especialista em facetas de resina e lentes de porcelana e odontologia clínico-geral. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder tirar essas dúvidas de todo mundo. Às vezes a dúvida parece ser pequena, parece ser besta, mas é uma dúvida de muita gente, que muitas pessoas não sabem. E vou estar disposta a responder tudo que você perguntar. Esse programa é assim, ele tem leveza, tem tranquilidade, mas tem pergunta. E a doutora Grazi, vou chamar aqui, doutora Grazi, né? Porque a gente tem que ter uma certa intimidade com o dentista para dar confiança de entregar a boca para ele. É Né? verdade. Eu sempre falo isso, que você escolher um dentista para te acompanhar, eu falo para meus pacientes que é um casamento. A gente casou, daqui a 6 meses você está aqui de volta. É porque é uma invasão de privacidade. Você fica sujeita ali, não pode falar nada, porque tudo está na mão do dentista. Doutora, nós, às vezes, temos um programa que é assim, eu vou no dentista, e a cada 6 meses, ou não vou tanto quanto deveria, uma vez no ano. Quanto tempo, né, nesse caso, ou a frequência, o ideal, para que eu vá ao dentista dentro do que é um protocolo saudável? O ideal é que você vá ao dentista a cada 6 meses. A cada 6 meses você vai e faz uma consulta periódica. Isso vai evitar que você tenha cárie, que você tenha mau hálito. Pacientes que fazem uso de aparelho ortodôntico ou que têm algum problema de doença sistêmica, a gente diminui essa frequência para ir a cada 3 meses. Acontece de ter 3 meses para paciente que tem indicação. Mas o ideal para um paciente que faz um acompanhamento é a cada 6 meses, 2 vezes ao ano. Então, já fica o alerta aqui para você, que a gente já começa te entregando conhecimento para você pôr em prática. Então, se você não comparece ao dentista, né, no mínimo nos últimos 6 meses, você já está em falta e alguma coisa já está acontecendo aí nessa área perigosa, né, que certamente está causando algum dano, algum problema. Quais são os problemas mais comuns, problemas bucais mais comuns e que são, assim, dados por uma falta, né, de compromisso e por isso se tornaram uma doença, né, uma situação para ter que tratar? Na verdade, é uma doença. Os problemas mais comuns que a gente enfrenta, que a gente encontra para pacientes que têm trauma de ir no dentista, que não vai por medo, que passa muito tempo sem ir, é gengivite e periodontite. Isso é uma doença que causa inflamação na gengiva e aí causa mau hálito, pode causar perda. É uma coisa bem comum que eu tenho acompanhado também, que tem alguns pacientes que nem sabem que tem, é bruxismo. Isso é muito comum encontrar no dia a dia, no consultório hoje em dia. Doutora, às vezes é importante explicar um pouquinho sobre o que é. Porque as pessoas falam, o que é bruxismo? Né? A pessoa que faz conotação aqui de interpretação de outra coisa. Né? Lá vai estar voando, né? Não está voando nenhuma bruxa. O bruxismo está concentrado num lugar. E o que é isso? O bruxismo é um ranger muito forte dos dentes, que algumas pessoas têm noturno e têm diurno, durante o dia e durante a noite. Ele é um apertamento nos dentes que causa aqui uma força no músculo da ATM que vai desgastando e causa sensibilidade. Eu não sei se você já viu, mas algumas pessoas, quando você está num ambiente conversando, ela arranja os dentes e faz um barulhinho. E às vezes ela não sabe que isso é um bruxismo. E quando ela vai no consultório, quando ela procura um dentista que ela vai avaliar, ela descobre. E eu pego o espelho e mostro assim, falo assim, você está vendo aqui? E a pessoa não sabe. E aí tem tratamento. Ela tem dor de cabeça, ela tem dor na musculatura. Às vezes ela tem um desvio de postura que pode estar relacionado ao bruxismo e ela não sabe. E é possível fazer um tratamento que diminua isso ou elimine esse bruxismo? Assim, num cenário que você citou, no mínimo, uma dor de cabeça. E ela está procurando investigar, achando que talvez seja neurológico. Mas está aqui ocasionado por conta que você, doutora, deu até o nome, eu nem Na ATM. na ATM. Então, os impactos ficam menores ou chega até curar? Eu nunca vi de cura, no meu consultório eu nunca vi, mas a gente consegue tratar, ter um impacto bem menor. Os pacientes mesmo, eles costumam a relatar isso, que depois que descobriu que tinha bruxismo, que começou a usar uma placa meio relaxante para dormir, começou a ter alguns hábitos, diminui.
a dor de cabeça, que é a cefaleia, a dor nos dentes, o desgaste, a sensibilidade, tudo isso diminui muito com o tratamento. Hoje em dia também tem o tratamento que é associado à harmonização, que as pessoas fazem botox para relaxar o músculo da mastigação, para diminuir esse apertamento causado pelo bruxismo. Então, assim, nós estamos aprendendo aqui algumas coisas rápidas, né? Talvez você esteja com alguns sintomas ou até com alguma dor que esteja oriunda e a resposta está aqui. A doutora Graziella está trazendo esse despertar para que você avalie o seu corpo, a sua questão, né, de saúde e essa área que é, né, os dentes, a bucal, e que você avalie a possibilidade de um dentista te ajudar nessa melhoria, porque a gente não está falando só sobre escovar o dente bem, ir no dentista em 6 meses e até achar uma coisa aí que você está procurando resposta faz tempo. A gente está trazendo um tema que é para você cuidar da saúde e se ela tiver um sintoma aí que está sendo citado pela doutora, agora é a hora de você se movimentar e se mexer. E aí, doutora, eu perguntaria assim, quais são as causas ou mais comuns, né, dessa sensibilidade? Porque a senhora colocou a sensibilidade como um item que acontece, né? Então, essa sensibilidade dentária. A sensibilidade dentária, uma das causas mais comuns que tem para os pacientes, até para quem está assistindo talvez não saiba, é a escovação. Esse é o maior desencadeador de sensibilidade dentária. Uma escovação muito agressiva, o uso de uma escovadura, isso causa sensibilidade. Após isso tem o bruxismo, tem os hábitos nocivos, tipo de roer unha, de alguma coisa que você morde, trinca o dente, você não percebe e começa a ter sensibilidade. Alimentos cítricos, muitos cítricos, você consome muitas coisas cítricas, também vai causar sensibilidade. Mas uma das mais comuns mesmo, é a escovação inadequada. Porque, tipo, você faz uma escovação muito agressiva, vai acontecer de ter retrações gengivais, que é aquela... A raiz do dente ela vai ficar exposta. E até o vento, a água gelada, o doce, tudo que você consome, você sente aquela sensibilidade causada pela escovação agressiva. Nós estamos aqui trazendo alertas, tá? Então, imagina que a doutora tá colocando gatilhos, né, nesse momento aqui, porque não é escovar de qualquer... Não é simplesmente escovar. E também não é escovar de qualquer jeito, porque a violência ela acontece, né, por conta dessa força que você coloca. Então, tem uma maneira certa de escovar e você precisa aprender para poder eliminar ou diminuir essa sensibilidade. E aí você tocou num ponto, doutora, que fala sobre essa escovação. Quantas vezes escovar o dente durante o dia? O ideal é que você escove os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, após o almoço e ao ir dormir, principalmente ao ir dormir. Você para ali de conversar, de interagir, aquele pH ele começa a aumentar. E a saliva, ela hidrata, mas ela tem um pH alto, que vai causar mau hálito, que vai causar sensibilidade. Então, o ideal é que você escove pelo menos 3 vezes ao dia. Tem pacientes que escovam 2, mas se você escova, o ideal é 3 vezes ao dia. Mas tem gente que escova mais. E escovar demais é problema? Não vejo problema se não for uma escovação agressiva. Se for uma escova adequada, uma escova macia, uma escovação suave. O que acontece muito, que eu vejo, é que tem paciente que fala assim, mas eu uso escova macia e parece que não limpa, né? Parece que não limpa os dentes, mas isso é mito. Limpa. Aí, não, mas eu uso a escova dura porque ela fica mais forte, mas nem tem relação. Quanto mais macia a escova, melhor será a escovação. Então, entendi. Eu ia perguntar se tem escova ideal. Então, quanto mais macia, melhor nesse contexto. Então, quantidade não é problema, mas né, que você avalie se isso não é um toque e está ultrapassando o limite, talvez, né, dessa escovação. Mas 3 é o mínimo. Então, olhando para esse aspecto, doutora, quem escova demais? Eu vou fazer perguntas que talvez alguém lá do outro lado aqui esteja vendo a gente e faça. Eu creio que deixar de escovar produz mau hálito. Eu não sei se exceder na escovação produz mau hálito. Ou então, de onde vem esse mau hálito? A causa do mau hálito, ela está relacionada, na maioria dos casos, na cavidade oral mesmo, na boca. Ela é o principal desencadeador de mau hálito. Se você não usa fio dental, fica ali um acúmulo de alimento.
E aí, imagina só, você não usa fio dental hoje, acumulou alimento, você não usou fio dental amanhã, e a escovação ela não tira, ela não substitui o uso de fio dental. Então, isso causa muito mau hálito. O uso de enxaguante, algumas pessoas usam para amenizar, para esconder aquele mau hálito, né? Que acontece, o pessoal usa chiclete, usam bombons para esconder, mas a verdade é que o mau hálito ele está associado, na maioria dos casos, à cavidade bucal, pela falta de escovação, por uso inadequado de fio dental, por essas coisas que vai causando mau hálito. Há quem vai justificar também o mau hálito por conta da questão estomacal, né? Enfim, estômago e tal. Tem alguma relação? Tem uma relação total. A doença que dá na cavidade oral, como periodontite, gengivite, ela tem uma relação direta com o nosso corpo, com o nosso organismo. E algumas pessoas têm mau hálito por causa de refluxo esofágico que acontece, por causa do intestino, né? Você já ouviu falar que muitas pessoas, eu tenho mau hálito, já fui no dentista, já fiz tudo o que eu tinha para fazer, mas ainda continua? Aí é uma causa que você tem que investigar, não só odontológica, tem que ser associada uma multidisciplinar. Nós estamos aqui nesse interesse, né? Porque é uma oportunidade única. A doutora Graziela, ela é, né, especialista nisso, então ela vai trazer algumas preocupações. E em tantas, né, algumas pessoas precisam de alguns cuidados. Por exemplo, eu acredito que quem usa aparelho precisa ainda mais de cuidados com essa escovação, com essa atenção, com esse hálito, né? Então, em que momento eu devo colocar aparelho? Porque às vezes a gente olha um sorriso tão bonito, mas está fazendo ali um recurso de uso de algum tipo de aparelho por alguma situação que a gente desconhece, olhando, né, pelo belo sorriso. Parece tudo alinhado, tudo perfeito. Então, tem gente colocando aparelhos só por moda? Talvez sim. Acredito que sim, né? Por achar bonito. Mas, assim, qual que é a idade ideal para eu usar aparelho ou para o meu filho usar aparelho? Dentro da ortodontia, existem 2 tipos de aparelho, que é aparelho ortopédico e aparelho o da orto normal, que é o funcional. E, por incrível que pareça, se seu filho tiver 5 anos de idade e você perceber que ele está desenvolvendo uma mandíbula mais proeminente, ou uma maxila mais lá na frente, já é a fase ideal para colocar o aparelho, que é o aparelho ortopédico, que aí ele vai intervir no tratamento ali, da parte que não vai crescer demais, sabe? E depois que ele trocar os dentes, já tiver todos os dentes, você pode entrar com o aparelho ortodôntico fixo, que é o convencional. E hoje tem vários tipos de aparelho, tem o ortopédico, tem o Invisalign, tem o autoligado, tem o aparelho convencional, que é aquele que a gente já está acostumado a ver, o tradicional, da cor. Então, a idade ideal, ela começa lá nos 5 anos, quando você já leva seu filho ali na consulta periódica. Mas depois de adulto, você pode colocar o aparelho, só precisa saber qual que é o aparelho ideal para mim. Qual que é o aparelho que vai corrigir com menor tempo, que eu vou me adaptar. Olha, nós aqui estamos investigando, né, a vida interior e aí falar de alguns assuntos é importante. Tem alguns termos que assim, são bem brutos, né, do senso comum e tal, que alguns usam, mas eu vou chamar aqui corretinho, que é o implante dentário, né? Então, olhando para esse aspecto, o aparelho é importante, analise a situação. Mas e o implante dentário? Tem pessoas que elas querem ou estão vendo a necessidade nesse tempo agora, né? É preciso fazer alguma reposição, doutora. Então, o implante dentário, quando colocar, em que momento? Uma pessoa que teve uma perda muito grande em quantidade. Uma curiosidade, quantos dentes nós temos, né, de maneira comum? O que é comum ter em quantidade? 32 dentes. Esse é o comum. O implante dentário, ele é bem diferente, para ocasiões diferentes do aparelho, certo? E o implante dentário, ele está ali indicado para quando o paciente perdeu um ou mais dentes. Hoje em dia, ele é a melhor forma de substituir um dente perdido. Por quê? Ele consegue te devolver estética, função e segurança para mastigar. Ele substitui o uso daquelas próteses removíveis que tinha antigamente. E o implante dentário, hoje em dia, ele não é mais aquela coisa traumática de quando surgiu. Então, quando que eu vou colocar implante dentário? Quando eu perdi um ou mais dentes. Eu não tenho nenhum dente, eu posso colocar implante dentário? Você pode colocar implante dentário. É a melhor opção hoje. Não tem tanta contraindicação. Antes as pessoas diziam, mas o fulano tem diabetes, não pode usar implantes. Pode usar implantes, só que com uma técnica diferente, tem outro tipo de
Claro que um diabético descompensado, ele não vai fazer isso, mas um diabético compensado, ele pode usar um implante, pode fazer um ou múltiplos implantes, desde que você procure um profissional especializado nessa área, você consegue reabilitar ali e ter segurança. O implante é segurança, além do conforto, estética, é segurança em mastigar em qualquer lugar e não perder o dente. Que delícia, né? O importante é manter aquilo que é funcional. E os dentes têm uma função muito importante, né? A gente se alimenta, a gente tem ali outras utilidades. A boca foi, né, estratégica para você, então, fazer uso dela de maneira responsável. Então, saúde é fundamental, porque, né, na boa convivência com as pessoas, um bom hálito, a gente olha a questão da beleza, a estética. Então, olha o cenário, avalie e veja o que vai colocar. Se é prótese, se é um aparelho, e a higienização, fazer toda a escovação. É muita dica hoje que a doutora Graziela está deixando aqui para a gente. Mas aproveitando essa questão, que é uma área que perda de dente, né, e que você pode fazer uma reposição, também tem aqueles que são obrigados a serem retirados. Eu digo obrigado porque todo mundo perde o juízo. Falando no bom sentido, né, doutora? É verdade. O dente do juízo, que é o siso, é o bicho-papão de todo mundo. Porque todo mundo já pensa assim, nasceu meu siso, tenho que tirar, né? Não tem espaço. Estou sentindo dor. Tem uma dor relacionada direto com dor de cabeça também. Tem gente que está com o siso impactado, sente febre, não consegue abrir a boca. Tem um trismo mandibular, que é uma limitação de abrir a boca, tudo por conta do siso. Então, tem pacientes que ele tem mais espaço. O siso vai nascer, vai ficar ali, vai ficar tranquilo, vou ficar com ele. Mas tem pacientes que ele não vai ter espaço, que ele não vai ter aquele espaço entre os dentes interdentais. E quando o siso vir, ele vai impactar o dente que já estava lá. Vai ficar pressionando o dente. E eu só consigo ver isso através de um exame radiográfico. Ai, mas tem como tirar um dente sem ele ter nascido em boca, sem ele ter aparecido? Tem, né? Você vai ver ali o exame radiográfico, aí não tem como vir, tem o risco de você perder o dente do lado porque está impactado, aí a gente parte para remover os sisos. E os sisos também têm relação com o mau hálito. Explique mais sobre isso. Tem gente agora, nesse momento, que está com siso, perde esse juízo e tem um bom hálito. É verdade. Então, o dente não tem espaço para vir o siso ali. Está impactando ou está semi-incluso. O que é isso? Eu tenho uma pontinha do dente aparecendo, mas a outra ainda está dentro, lá do osso. E aí a escovação, ela não consegue chegar lá atrás, não consegue passar fio dental entre os dentes. E aquele acúmulo de placa, de bactéria, conforme você vai comendo, vai ficando ali. E aí você, nossa, mas eu ouço, doutora, eu passo fio dental todos os dias, eu escovo 3 vezes, não sei mais o que eu faço. Aí a gente começa ali a avaliar, vamos remover o siso, que já está começando a vir cariado, tem muita placa, você só escovar, mas eu escovo, mas não chega lá, e tem que remover, porque não tem espaço. Quantos sisos, eu diria, né? Porque tem gente que fala assim, eu tirei os 4. São 4? Sim, teoricamente são 4. Né? São 4, de cima mas isso... e de... Né? Inferiores e dois superiores. 2 inferiores. Mas isso varia muito. Uhum. Tem gente que não tem nenhum, tem gente que tem 4, tem gente que só nasceu 2. Uhum. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá certo. Eu tinha 4. Eu também tinha 4. E eu tirei... Olha, eles nem tinham nascidos ainda. Foi realmente uma operação, porque eles estavam na... Eu vou colocar aqui aquela minha intimidade. Tirei 2 sisos superiores que eles não estavam nascendo, nesse caso, vertical, doutora? Se chama assim? Vertical? Porque o dente, assim, né? Não, eles estavam nascendo assim. Então, estavam rompendo no sentido contrário. E aí, estava me causando muita dor de cabeça e muita dor, né? Então, lá fui eu. Tirei os 2 de uma vez e vivi o processo, né? Que a gente tem que viver. E nunca mais sentiu dor nunca por causa mais. Disso. Acabou, né? Então, a gente tem que olhar que se você tem um siso, né, 1 ou 2, quantos você tiver, dê atenção para eles, porque é necessário. Doutora, nessa nossa conversa aqui, é importante falar em tanto aprendizado, né? A tecnologia tem ajudado bastante, né, em alguns avanços. O que a gente não via nos últimos 10 anos, agora tem sido um assunto comum. Fale um pouco mais sobre isso, as facetas, as porcelanas, as lentes. A gente não entende tudo, mas a gente olha um sorriso bonito e diz, quero esse sorriso. Sim. Um exemplo de avanço na tecnologia hoje é a inteligência artificial. Você consegue, é uma coisa comum, você consegue colocar a foto do paciente ali,
planejar um sorriso para ele e ele olha e fala, nossa, vai ficar assim? Tipo, de primeiro impacto. Isso é uma coisa muito positiva. As moldagens, hoje em dia, elas estão sendo substituídas. Há 10 anos atrás, a gente só conseguia fazer moldagens para fazer lente, para colocar aparelho, para tudo, usando aquela massinha que o pessoal conta. Quem colocou aparelho aí há 15 anos atrás passou por isso. Hoje em dia, não. A tecnologia tem um scanner, que é como se ele fosse uma fotografia ali, uma imagem precisa, que em 15 minutos você consegue fazer tudo. Tudo, tá muito, o avanço, Rápido. todo dia tem uma coisa diferente. Hoje em dia tem, até para fazer limpeza, tem uma tecnologia que é a última que tem, que você não tem, eu tenho muito trauma, doutora, de fazer limpeza daquela caneta. Hoje em dia você tem um iFlow que você faz, que você não tem mais esse trauma, você joga ali, você consegue ver, joga o jato de ar. Então, todo dia que a gente dorme e acorda é uma tecnologia diferente que está vindo. E esse avanço tem melhorado muito para a nossa odontologia. Por isso que a gente fala uma odontologia moderna, com muitos avanços. E pós-contemporânea, né? Que delícia, olha só. Considerando que a gente tem tantos assuntos para falar, mas em que momento eu devo escolher um desses? Quando é que eu sei assim, para mim é melhor lente? Ou para mim é melhor porcelana ou faceta? Em que momento isso é importante para eu avaliar? Cabe para tudo? Assim, para todo mundo? Todo mundo pode, é habilitado para colocar lentes? Olha, isso é um caso bem polêmico, né? Bem polêmico mesmo. A gente gosta de polêmica, doutora. Porque, assim, eu vejo pacientes com um sorriso muito bonito, que você sorri, que talvez se você fizer um clareamento, você não precisa usar facetas, não precisa usar lente, mas também vejo que vão em outros colegas e colocam. Em que momento eu vou colocar facetas em resina? Depende do incômodo do paciente. Você precisa primeiro entender a necessidade do paciente. Dentes pequenos, dentes desgastados, muito espaço entre os dentes que já usou o aparelho há muito tempo. Eu tenho a opção de colocar facetas e de colocar lente. Quando que eu vou indicar facetas? Quando que eu vou indicar lente? Depende muito da necessidade. Tem uma diferença muito grande entre as duas em questão de durabilidade, desgaste dental e custo-benefício. Elas ainda têm uma diferença bem grande para isso. Então, assim, qual que eu vou escolher? Isso aí vai depender muito do que você quer, da sua queixa principal, do que te incomoda, da conversa com o seu dentista. Por isso que é bom a consulta presencial, para você definir qual que é o melhor. É porque tem, às vezes, alguns sorrisos que eles ultrapassam o nível de transparência, de brancura e tal. Acho que isso tem a ver um pouco com a escolha, não é? Né? Tem que ver com a escolha tanto do natural. material quanto do profissional, né? Para você colocar. As facetas em resina, elas têm sofrido uma evolução muito grande mesmo na odontologia. Antes, as pessoas não queriam usar facetas porque quebra, mancha. Tinha vários relatos desse tipo. Mas hoje em dia está tudo tão evoluído que tem técnicas que você consegue usar uma resina sem eu olhar para você e perceber que você usa. Eu já tenho um dente bonito, alinhado e claro, mas tem algumas coisas que me incomodam, tem uns acréscimos estratégicos, então depende muito da avaliação e do profissional. Doutora, aproveitando que a gente está fazendo um fechamento aqui, com tanto aprendizado, obrigada. Eu acredito que tem esse cuidado tanto para o adulto quanto para a criança, tudo foi proveitoso aqui. Mas, dada essa certeza de quem escolhe a área da odontologia, qual é a recomendação, nesse momento que nós estamos vivendo um processo tão avançado, né, em tecnologia e atualizações, qual o conselho que você dá para quem vai escolher a área da odontologia? E o primeiro conselho que eu dou é seja humano. Seja humano com seu paciente. Faz de conta que você está atendendo seu pai, sua mãe, porque, assim, tem tanta coisa acontecendo que as pessoas, às vezes, são desumanos, né? E aí, vou fazer odonto, não sei o que fazer. Procura uma coisa que você gosta. Porque quando você associa o que você gosta de fazer com o que você é bom em fazer, garantia de sucesso. Ouça seu paciente. O paciente que procura o consultório odontológico, ele nem sempre quer ir só para fazer uma limpeza. Você chega lá, nossa, doutora, vou fazer uma viagem, aconteceu isso. Então, você tem que ser humano, tem que ouvir, ouça mais. A tecnologia, ela está aí para te ajudar. Mas antes de colocar a tecnologia na frente, ouça mais a necessidade, o que o seu paciente precisa. E seja humano. Escolha uma coisa que você gosta de fazer, você se aperfeiçoa naquilo ali, se aprimora e sucesso.
Doutora, para quem quiser saber mais, porque a doutora, né, é especialista, também é mentora, ela faz aí algumas atuações importantes. Queira saber mais e lhe acompanhar nas redes sociais aí, deixa o seu arroba aí. Quem quiser acompanhar, tanto dentistas como paciente, crianças, a gente não atende assim bebês, que é a especialidade de odontopediatra, mas no clínico em geral, facetas, lentes, implante, é só seguir a gente nas redes sociais, @doutora Graziela Teles. A gente está ali postando o dia a dia, os resultados, os antes e depois, os retornos dos pacientes a cada 6 meses, como que foi a experiência. Uma coisa muito legal é que tem acontecido muito, vou colocar só essa resina provisória. Aí eu faço um provisório perfeito. O paciente vem, doutora, eu não quero trocar não, tá tão lindo. Agora, você imagina, se você consegue entregar um provisório para o paciente perfeito, o que você consegue entregar definitivo? Demais, né? Incrível. Então, lá nas nossas redes sociais, a gente está sempre colocando antes e depois, depoimentos de casos de pessoas que já ficaram frustradas com essa odontologia moderna, que você falou que é os dentes super brancos, e aí procuram o nosso consultório para algo mais natural, para mudar. Então, segue nas redes sociais, @doutora Graziela Teles, e você vai ficar por dentro de tudo. Doutora, muito obrigada por essa doçura, por essa simpatia, e agora todo mundo vai escovar o dente direitinho depois dessas dicas. Esse é o Conexão e Diálogo, que você tem aprendido muito mais nessa oportunidade e que coloca em prática, porque aqui o conhecimento, tudo começa com um bom papo, e eu quero te encontrar aí por aí nas redes sociais também, Conexão e Diálogo FBN, para te apresentar muito mais de profissionais que estarão aqui para trazer para você, esclarecer algumas ideias. Então, para você que acompanha, continue conosco, porque a gente ainda tem muito mais história para contar. Te vejo no próximo programa. Eu sou Liliana Rodrigues e quero te encontrar na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui.